Olá, gente. Eu sou a Cris Novaes. Estou aqui de novo com você para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão complexo, que é a felicidade. Essa busca incessante por felicidade e que, na verdade, que eu sempre digo, como todas as coisas, eu acredito verdadeiramente que não é busca, é lembrar. E aí, um dos pilares que eu quero, uma das bases que eu quero trazer aqui para a gente poder compor essa conversa é falar um pouco sobre escassez. Esse olhar para a falta. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente, normalmente, se a gente não está atento, não presta atenção, e eu me incluo nesse processo, que ainda naqueles momentos em que a gente celebra, em que a gente está ali vivendo uma alegria por conquistar algo, a gente ainda está olhando para a falta. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu, sei lá, compro um carro, troco meu carro, compro um apartamento, vou fazer uma viagem. Eu normalmente adoro essa palavra mais, né? Ai, olha, eu comprei esse carro, mas não era da cor que eu queria, não era o modelo que eu queria. Ah, eu mudei para esse apartamento, mas ele, né? O que eu queria era outro, mas não deu, então eu tô com esse aqui. Enfim, a gente sempre está olhando para o que está faltando. A gente não está ali presente, olhando para o que a gente que está acontecendo na nossa vida naquele exato momento e celebrando verdadeiramente, sabe? Agradecendo verdadeiramente, sentindo o prazer, a alegria, a felicidade de a gente estar vivenciando aquilo que a gente está vivenciando. A gente poder estar presente e perceber tudo que envolveu aquele momento, né? E isso é estar feliz verdadeiramente, porque quando você está ali na presença, percebendo, sentindo, observando tudo que envolveu aquele momento, você está com você. Você está com você. Quando você fica olhando para fora, para o que está faltando, para esse movimento que eu falei hoje, né? Até numa resposta de um post, esse movimento do menos, esse movimento da exclusão, esse movimento do que está faltando, do que não é, do que não está, do que foi ou do que virá, a gente está sempre dificultando a construção desse estado de ser que é ser feliz, né? E definitivamente, gente, não é. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, não é só para mim, não é só para Cristiane que está no seu processo individual de experienciar e se questionar e viver. Eu percebo que todas as pessoas que eu conheço que têm uma constância no seu viver, né? Que tem que conseguem, ainda na oscilação do seu viver, né? Modelando o comportamento de pessoas que eu admiro, que me inspiram, né? As minhas amigas, os meus amigos que têm um comportamento inspirador, têm uma vida inspiradora, eu percebo que essa felicidade vem verdadeiramente de uma paz interior. De uma paz interior que nasce desse encontro consigo mesmo. Desse lugar que é íntimo, que é seu, que só você sabe o caminho e quando você chega nele, só você sabe como entrar, como sair, o quanto você quer ficar lá, quem você quer levar para esse lugar. E quando a gente aprende a entrar nesse lugar e a transitar por esse lugar, eu digo para vocês que assim, a gente só vai com a gente. A gente só vai com a gente porque a gente só quer estar com a gente. E percebe o que eu tô dizendo?
a gente só quer estar com a gente. E porque a gente começa a perceber que a gente se basta. Não é no sentido arrogante, desregulado de suficiência, eu não preciso de ninguém. Não, não é isso. É no sentido de inteireza. É no sentido de perceber que você pode estar só e que você precisa estar só. Você precisa estar só para que você esteja bem, porque quando você está bem com você, você consegue estar bem no mundo. Quando você está bem com você, você consegue estar bem em qualquer lugar. Quando você está bem com você, você consegue estar bem com você, ainda que você esteja num momento de turbulência, no momento de desafio, no momento que você tem que tomar uma decisão difícil, no momento em que você tem que ter uma conversa difícil, no momento em que você tem que fazer uma apresentação importante, no momento em que você tem que decidir algo importante, no momento em que você precisa romper. Eu falei no outro vídeo sobre estar feliz ainda quando há perda. Quando a gente começa a olhar para aquilo que nutre as nossas raízes, olhar para aquilo que a gente acredita, olhar para como a gente está se comportando a partir da percepção que a gente constrói sobre as nossas crenças, padrões, experiências, histórias contadas e recontadas, a gente começa a mudar o olhar e ainda na perda a gente consegue olhar para aquilo que foi bom, aquilo que é bom. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, muito particular. Eu perdi o meu pai, perdi não, eu falo que meu pai desencarnou, ele tá existindo em outro plano, né? O ano passado. E assim, as pessoas me perguntaram assim, nossa, Cris, mas você não tá triste, você não tá mal com isso? E alguns familiares também, né? E eu falei, gente, eu sinto tão em paz, porque eu vivi com o meu pai tudo aquilo que eu precisava viver, né? Eu tive a oportunidade única de restabelecer a minha relação com meu pai, sabe? De pacificar a minha relação com ele. E eu falo que isso é um presente que não tem preço. Não há nada no mundo que pague você estar em paz com as pessoas com as quais você tem vínculo, e principalmente um vínculo que tá aqui, né? Porque ele tá aqui, ele tá nas minhas células, ele tá no meu transgeracional, né? Na minha epigenética. Meu pai tá aqui. Então, eu me alegrei pelos momentos que a gente viveu, sabe? Nos últimos tempos, tudo que a gente passou, tudo que a gente... as nossas conversas, os nossos olhares, os nossos toques. Então, isso me preencheu mais do que os 40 e tantos anos que eu não vivi com ele, né? Porque grande parte da minha vida a gente viveu numa mesma casa, 20 e tantos anos da minha vida, 30 anos da minha vida, sei lá, e a gente não tinha uma relação nenhuma, nem de pai e filha, nem de nada, porque eu não conseguia conviver com meu pai. E os últimos 10 anos, foi um resgate de mim, sabe? Não foi um resgate o resgate da relação foi uma consequência, mas foi um resgate de mim, das minhas partes, de poder me perdoar pelas coisas que eu fiz, poder olhar para a vida de um outro jeito, olhar para aquilo, ressignificar o que eu vivi, me desidentificar, gente. Eu adotei essa palavra na minha vida há algum tempo, isso vem desde do período
que eu estudei psicanálise e na época que eu estudei psicanálise, essa palavra era uma palavra, né, do nosso métier, do nosso processo ali de conhecimento e para nosso manejo dentro da clínica, mas é muito gostoso quando a gente começa a experienciar o que é desidentificar, né? Que é a gente se descolar, e a meditação ajuda muito nesse processo de se descolar dessas crenças, sabe? De você perceber que você não é aquilo que você diz ser. Você não é a sua história. Você não é a falta do dinheiro. Você não é a falta de amor. Você não é a falta de afeto. Você não é a história que você conta, né? E aí você começa a descolar e começa a entrar num vazio grande. E é nesse vazio que tudo se cria, não é? E verdadeiramente é. Então, quando a gente começa a transformar esse olhar e perceber que a vida, o movimento da vida é do mais, não é do menos. E a gente começa a fortalecer esse estado de ser feliz. Feliz. Então, é possível. Claro, gente, eu não sou perfeita, nem você, nem quero ser e não dá para ser aqui. Mas, e o objetivo não é esse, tá? Pelo menos o meu objetivo não é ser perfeita. Mas eu passei pelo meu momento eu acompanhei todo o desencarne do meu pai, todo o desenlace do corpo físico dele. Então, assim, foi muito forte para mim, muito profundo, mas foi muito leve. Sim, eu chorei, sim, eu agradeci, mas foi muito bom perceber a oportunidade que eu tive de estar com essa pessoa e de tudo com que ele contribuiu para a construção de quem eu sou hoje. Então, é isso, sabe? A gente precisa começar a perceber. Percebam, gente. Comecem a questionar. Eu convido vocês essa semana a prestarem, é o mesmo convite que eu fiz para as minhas mentoradas no sábado. E aí eu vou estender esse convite amoroso muito para você. A partir de hoje, comece a perceber o que você fala sobre você. Como você sente você. Isso é muito importante. Parece abstrato, mas não é. Como é que você se sente? Quando você fala de você, o que vem? O que brota de emoção, de sentimento para você? O que você sente de sensação no seu corpo quando você fala de si mesmo? Escuta o que você fala sobre você mesmo. Isso é muito importante, sabe? Comece a prestar atenção no que você come, como você come. Será que você gosta do que você come? Ou você só está comendo o que você come porque você foi ensinada a comer o que você come? Por que você faz atividade física? Como você faz atividade física? Qual é o sentimento que brota quando você está ali na esteira, quando você está levantando um peso? Para onde você olha? Isso é muito importante. Tudo isso tem a ver com o estado de ser feliz, né? Quando você se torna, sente essa sensação de inteireza e vai fortalecendo ela, transformando ela realmente no alicerce, num sentimento, numa força, você começa a transformar o seu olhar e isso não independe de força. Isso é um movimento natural. É desafiador? Sim, mas é possível. Manda seus comentários aqui, suas dúvidas, vamos trocar, falar sobre isso, porque eu acho que isso é gostoso e importante e ajuda a gente a conhecer um pouco mais profundamente quem nós somos. Um grande beijo e uma excelente semana para todos.